Estamos de volta, 20 horas 4 minutos na capital peso, 20 horas 4 minutos, quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. Grêmio 0, Bolívar 1. Aí, rapaz, a zaga do Grêmio falhou. Vai acabar. É como dizendo. Ele vai dar um super, vamos lá. Olha só o segundo gol. Desarmado. Vamos, Grêmio, agora. Quem sabe agora, o empate no final. Vamos lá, capricha. Olha o Grêmio chegando, vem pra cima. Vamos lá. Ele tem que empatar. Vamos lá, Grêmio. Olha a batida. Termina o jogo, final do jogo. 1 para o Bolívar, 0 para o Grêmio. Então, aguarde.